Durante muito tempo teve essa coisa do trabalho chegar e a renda crescer, a gente não mudar a vida. É um lance que nos livros eu coloco como viver um degrau abaixo do que você pode viver. Isso é quase que uma fórmula mágica, porque a gente sempre gastou muito com lazer, com experiências. Vamos num show, vamos num musical, vamos fazer uma viagem, pô, bate e volta aqui e ali. Muito bacana. E também está fazendo uma parte ali de evitar poluição, né? Uma preocupação ambiental. Mas aproveitando agora também a experiência de vocês, porque vocês têm 3 filhos. 3 filhos. E eu acredito que isso mude muito a vida do casal, né? A gente não passou por isso ainda. Até hoje, para passar, acho que vai ser mais tranquilo em termos financeiros, que é uma preocupação de muita gente. Mas o que vocês podem tirar até da experiência de vocês com as 3 crianças, para passar de dicas para quem está nos ouvindo aqui? Odri, precisa de dinheiro para poder ter filho? O Gui fala até hoje, o carro que ele saiu da maternidade, o carro que as irmãs saíram, a primeira viagem dele, a primeira das irmãs. Ele fala, poxa, sacanagem isso, hein? Mas a vida sempre vai melhorando, cada um com a sua história, né? A única coisa que eu sempre falo, em algum momento aqui a gente estava falando, como as coisas vão mudando, como vocês se preocupam cada um com uma coisa, e uma coisa que eu sempre me preocupei muito foi com o casal em si. Então eu prezo muito pelo relacionamento da gente. Então, por mais que venham filhos, o casal vai ficar. Os filhos um dia vão embora, né? Então, isso é uma coisa que a gente cuida sempre bastante. É. Então, Legal. é uma coisa que... Experiências a 2, viagens a 2. Exatamente. A gente depois... Eu sou uma pessoa mais medrosa, detesto deixar a minha cria. Qual a idade dos 3 hoje? 10, 12, 14. Então, Até que já estão mais agora grandinhos já estão agora, maiores. Foi né? Mas você planejado. sente uma insegurança, né? De vou deixá-lo se acontece qualquer coisa, né? Então, assim... Mas eu acho que tem que ter um momento a 2, né? A vida é nossa. E a gente começou junto. Quem começou fomos nós 2. Eles são frutos disso, né? Então, foi planejado. Foi no momento que a gente queria. Eu perdi a primeira gestação, mas engravidei Logo depois. super rápido. Mas o planejado, assim, em termos financeiros, em nenhum momento a gente se preocupou financeiramente. Por quê? Porque a gente já estava Não, mas... organizado, né? Vamos pensar, a gente tinha acabado de comprar apartamento quando o Gui nasceu, enfim, a gente não estava com excedentes financeiros, mas a questão é que a gente Tinha sempre... acabado de comprar, não. A gente ainda estava no apartamento que a gente casou, meu amor. Quando o Gui nasceu? Sim. Os homens sempre esquecem as coisas. Enfim, não, desculpa, a gente estava se planejando para comprar o Pra apartamento. comprar, Eu tinha sim. uma reserva ali que a gente não contava usar, porque ela estava destinada ao apartamento. A questão é que você comentou que não dava tempo de comprar carro, né, Bruno? A gente, durante muito tempo, teve essa coisa do trabalho chegar e a renda crescer, a gente não mudar a vida. É um lance que nos livros eu coloco como viver um degrau abaixo do que você pode viver. Isso é quase que uma fórmula mágica, porque a gente sempre gastou muito com lazer, com experiências. Vamos num show, vamos num musical, vamos fazer uma viagem, pô, bate e volta aqui e ali. Quando chegou o primeiro filho, quando o Guilherme chegou, basicamente a gente ficou mais em casa. A gente deixou de gastar com lazer, com viagens. Então não teve a preocupação de, puxa, quanto custou a mais? A vida ficou mais econômica com o Guilherme em casa. Substituir um pelo outro ainda sobrou. Quando veio a Gabriele, algumas coisas, a estrutura que a gente tinha do Guilherme ficou para a Gabriele e tal, legal, ainda teve uma economia. Quando veio a Carol, a terceira, a economia foi gigante, porque as pessoas pararam de convidar a gente para ir na casa dela. Porra, veio aquele pessoal com 3 filhos, vai ser uma bagunça, a criança chorando. Aí que a gente economizou mesmo. Mas não teve a preocupação de juntar dinheiro para fazer alguma coisa, mobiliar um quarto, porque a gente simplesmente deixou de fazer uma viagem para receber. Então, essa é uma recomendação importante para quem pensa em ter filhos. Tenha um orçamento generoso com lazer, com cuidados pessoais, com experiências, porque... Eu não sei se é uma boa opção, você vê, né? Vai ter um Quando efeito você de tiver substituição. filho, você não vai mais ter lazer. Muda o lazer. Muda o lazer. Do lazer. Nossa, nós nunca deixamos as crianças desde sempre em teatro. Todo final de semana a gente levava as crianças no teatro. Eles têm uma competição entre eles. Ali o Guilherme, primeira praia... Bom, tinha a praia, mas a primeira viagem que ele fez foi para os Estados Unidos. Aí a Gabriele foi para Portugal. A Carol para a Alemanha. Então a gente nunca deixou de fazer, mas essas viagens aconteciam por causa de milhas, na verdade, né? Eu nunca gastamos com viagem a passeio. Mas a questão é que a gente não deixou de ter o lazer. O lazer mudou, a gente passou a receber mais as pessoas, mas tem um efeito de substituição interessante. Você fica mais caseiro, você fica mais no ninho quando chega uma criança. E é bom que fique. As crianças precisam dessa presença de pai, mãe, esse carinho. Acho que é o elemento mais importante, mais do que escola, mais do que como você vai vestir seu filho, que berço você vai colocar. Isso é tudo secundário. E a família acaba ajudando de alguma forma. Um compra aqui, não tem dinheiro para comprar um berço, faz uma vaquinha. Mas a sua presença lá é importante. Principalmente quem é profissional liberal, autônomo, né, que trabalha no taxímetro.
vou trabalhar mais para garantir o melhor para meus filhos. Olha, sem pai, sem mãe do lado, esses filhos, não adianta ter a melhor escola, que eles não vão para frente. A presença, ela faz diferença, o exemplo, o carinho, né, é muito importante, mais do que o dinheiro. Não, mas sobre essa parte do lazer, eu gostei dessa dica. Porque, de fato, né, vai substituir um pelo outro, entre aspas, assim. Porque vai deixar de gastar mais saindo, vai ficar mais caseiro. Só que um ponto interessante também é que a vida do casal em si vai mudar por conta da presença dos filhos. E se o casal não teve muito lazer antes, ele pensa, nossa, perdi aquela parte e não vou ter mais. Não do jeito que poderia ser quando era só o casal. Então é bem interessante mesmo ter um orçamento de lazer pro casal, generoso. Tem que ter. Vou aumentar meu orçamento de lazer pro casal. Na verdade, o orçamento a gente tem. Orçamento A gente ok. só tá faltando tempo. Tá ok. Tá complicado. Pois é. Mas realmente, a pandemia me roubou aí um ano. Inclusive, eu sempre falo disso, né? Eu falo, tinha umas viagens planejadas que eu queria fazer antes de engravidar. E não rolou, por causa da pandemia, principalmente. E no final, acho que não vai rolar mesmo, não. Não tinha verba, não. Mas sempre... Nós fizemos uma viagem que acho que eu nunca pagaria o que nós pagamos nessa última viagem, mas foi o orçamento de 3 viagens que nós cancelamos. Por quê? Tava lá, verba de viagem. Aí o lado planejado que a Adri fala. Tem verba de viagem, tá acumulando, a pandemia não passa. A hora que a gente percebeu, vamos viajar, fizemos uma viagem luxuosa essa última, né? A gente tem esse equilíbrio, a gente tem isso muito bem, né, na nossa tipo uma experiência, vida. Né? Não é uma coisa que... eu não sei não. se porque a gente não vive lá em cima, sabe? A gente não tem... A gente não gosta de muita mordomia. Então... Eu me sinto desconfortável. Chega no hotel e tem a pessoa com a toalhinha do lado. E viajar, tem motorista. Eu não gosto de alguém prestando serviço para mim. A pessoa se sente... a pessoa se coloca numa posição muito submissa, inferior. Eu não gosto. Se a pessoa... conversar comigo como se fosse um amigo, ok. Agora, prestador de serviço me desconforta. Então, eu gosto de viagem que eu me viro. Que eu vou, eu alugo o carro e a gente, tem que preparar uma comida. Mas, de vez em quando, o luxo é bom também. É para desestressar de uma pandemia que foi pesada. Eu gosto quando falam, Vossa Excelência, está pronta aqui sua banheira, né, Brincando, né?